Amém, queridos? Nosso quarto estudo dessa nossa série sobre uma igreja terapêutica, e hoje nós vamos falar sobre uma igreja ou uma comunidade que sara feridas. Amém? Para que a gente começar esse nosso estudo de hoje, queria ler com os irmãos Tiago, capítulo 5. Tiago, depois de Hebreus, antes de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 13. Tiago 5, a partir do 13. Diz assim, queridos, a minha Bíblia, Tiago 5, 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Queridos, nós temos pregado todo o Evangelho de Lucas aqui no domingo, pela manhã e à noite, e é evidente que fato que Jesus curou muitas pessoas. Jesus curou de muitas mazelas e de muitas formas, às vezes tocando nas pessoas, às vezes sendo tocado, às vezes dizendo apenas uma única palavra. E nessa sociedade que nós vivemos hoje, onde a cada dia que passa, a própria sociedade como um todo se torna uma sociedade enferma, e mais cedo ou mais tarde isso se manifesta na vida das pessoas. Vivemos numa sociedade onde os relacionamentos são adoecidos, onde as pessoas desenvolvem a cada dia que passa mais e mais mazelas. E quando eu falo de uma sociedade adoecida, não estou falando apenas de doenças físicas, até porque a gente tem exemplos disso, de Jesus curando pessoas fisicamente, Jesus curando pessoas da alma, e Jesus curando pessoas que estavam possessas por Satanás. Então, quando eu digo que a nossa sociedade está enferma, que a nossa sociedade está adoecida, e que inclusive essa doença e essa enfermidade tem invadido lares, relacionamentos, eu estou falando de uma forma geral, de uma forma ampla. E aí é fato que a igreja, como recebe pessoas, seres humanos, pecadores, a igreja vai receber pessoas com essas mazelas, com esses traumas, com esses problemas, com essas feridas que precisam ser saradas. Então é fato que a sociedade passa por um momento complicado. Nós, como igreja, receberemos pessoas com problemas e com situações das quais nós, como igreja, precisaremos nos colocar como Jesus e tentar, dentro de uma comunidade terapêutica, sarar as feridas ou curar as mazelas dessas pessoas que vêm ao nosso encontro. Você vai ver isso na história de Jesus, você vai ver isso os apóstolos colocando isso em continuidade, você vai ver a igreja primitiva também dando sequência nos passos de Jesus, e eu acredito que deve ser obrigação ou um papel da igreja também desempenhar esse papel que busca promover uma saúde, uma harmonia, uma libertação, uma cura emocional e não somente física das pessoas que entram pelas portas da igreja. É muito fácil você ligar a televisão hoje e encontrar igrejas que prometem determinadas curas físicas de forma
milagrosa, ou quem sabe até na base da troca. Eu comentava com alguns irmãos essa semana, e aí depois os irmãos podem até tirar essa dúvida quando a minha mãe estiver aqui de forma pessoal ou de forma presencial. A minha mãe, quando meu avô ficou doente de câncer, ela se desesperou, como a família também se desesperou. Ninguém era crente mesmo, a gente até simpatizava, minha mãe simpatizava, mas aí nesse desespero, nessas andanças, a minha mãe ligou para a Igreja Universal do Reino de Deus, quando ela viu na televisão aquelas curas. E aí a minha mãe vai saber contar melhor, eu era jovem, bem jovem, não me lembro direito, mas eu sei que a ligação terminou com eles querendo dinheiro e querendo saber qual era o poder aquisitivo do meu avô, que era o doente, para que eles pudessem ir fazer a visita, ou para que levassem meu avô até um daqueles cultos dele lá, que aconteceria o suposto milagre, a suposta cura. Enfim, isso sempre ficou muito gravado na minha mente, mas quem sabe os detalhes é a minha mãe. Mas o que eu quero dizer com isso? É que nós não devemos desacreditar que Deus, na sua soberania, ainda pode curar pessoas hoje de mazelas físicas, de problemas físicos, mas em contrapartida, a gente deve ter uma sobriedade, uma seriedade de saber que a maior e a melhor cura que alguém pode obter é a cura da alma, é ser liberto de Satanás. Eu já falei várias vezes isso aqui durante uma pregação. As pessoas podem chegar no céu cegos, mas não podem chegar no céu sem Jesus. As pessoas podem chegar no céu paralítico, mas não poderão chegar no céu sem Jesus. Então, de pouco importa ou pouco interessa se a pessoa conseguiu uma cura da vista, uma cura das pernas, se em contrapartida ela não foi curada da alma e ela não foi liberta espiritualmente. Então a gente está fazendo o trabalho pela metade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Logo, a cura das feridas, né, deve ser objeto de oração da igreja, deve ser objeto de cuidado e de intercessão da igreja, mas ela também tem que ser vista de forma ampla, para que a gente não faça conforme algumas pessoas fazem, dando ênfase demais a uma parte dessa cura, sendo que entendemos que a cura mesmo essencial que as pessoas devem buscar é a cura das suas almas e a libertação das garras de Satanás. Então, falando ainda sobre cura de feridas, é evidente também que nos dias que a gente tem vivido, falei isso na introdução, o número de doenças e de patologias tem se multiplicado. Talvez porque hoje a medicina avançou e nós temos diagnósticos mais precisos que a gente não tinha no passado. Antigamente as pessoas morriam e não sabiam por que estavam morrendo. Antigamente as pessoas ficavam doentes e não sabiam o que era que estava causando aquela doença. Mas hoje a medicina avançou, os tratamentos avançaram, a tecnologia avança, logo, a cada dia que passa você liga a televisão e descobre um novo nome para uma nova neurose, para uma nova patologia, para uma nova situação que tem acontecido no mundo afora. O problema, não existe nenhum problema nisso, em a medicina avançar, em os tratamentos avançarem, em nós descobrirmos quais são as patologias, as mazelas e as doenças. O problema é quando a igreja não entende o seu papel, como eu acabei de falar, que é um papel amplo e foca numa região só, e a igreja, em vez de ser um ambiente de cura, começa a ser um lugar que gera nas pessoas doenças, neuroses, patologias, ou seja, a igreja passa a fazer um papel contrário. A igreja deixa de ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade onde as pessoas vão entrar, vão ouvir de Jesus, vão ter, claro, né, dentro da vontade dele, da soberania de Deus, mas vão ter os seus dramas respondidos, vão ter as suas mazelas minimizadas, vão ter uma família no qual podem se abraçar, contar. O problema é isso, é quando a igreja não é mais isso, e a igreja se torna um ambiente que só gera problema. Quando a igreja faz isso, pastor? E aí a gente poderia citar os casos mais comuns. Quando a igreja se torna um ambiente competitivo, quando a igreja se torna um ambiente empresarial, quando a igreja se torna um ambiente frio, onde as pessoas só vêm domingo após domingo para ganhar a sua bênção. Isso faz com que a igreja se torne um lugar de neurose, onde as pessoas vêm
culto após culto, naquela neurose, eu preciso ganhar minha bênção, eu preciso prosperar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E não entendem que a gente está num corpo, numa família, onde devemos abraçar aqueles que precisam, chorar com aqueles que choram, e entender que nem sempre a nossa dor, a nossa mazela, a nossa doença, é tudo aquilo que imaginamos. Quando olhamos para o lado, percebemos que tem pessoas passando por situações muito piores do que a nossa, ou talvez situações semelhantes à nossa, que a gente, com a graça que Deus nos tem dado, com o aprendizado que a gente tem tido durante a luta, pode também ajudar pessoas. Então a igreja tem que ser um ambiente de cura, de acolhimento, de restauração, de amor ao próximo, de chorar com os que choram. E quando a igreja não entende isso, a igreja passa a produzir, ao contrário de curar, sequelas. Então você vê um monte de crente neurótico, um monte de crente cheio de problema, um monte de crente, inclusive, com problemas dentro da comunidade de fé, coisa que não deveria acontecer, pelo contrário. Por quê? Porque provavelmente a igreja perdeu o contexto de o que realmente é uma cura divina. E a igreja perdeu o contexto de qual é o papel dela, que deveria ser um papel de agente transformador e não um papel de alguém que incentiva os problemas a se multiplicarem. Você lembra que quando Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, a gente pregou isso aqui já, se não me engano, em Lucas, Jesus fala para ele assim, olha, levanta-te, porque estão perdoados os teus pecados. E aí o pessoal fala assim, olha Jesus, quem é você para perdoar pecados? Só Deus pode fazer isso. E aí Jesus vira e fala assim, olha, se vocês acham que isso é difícil, vou fazer o seguinte, acho que eu me confundi, certo? Deixa eu abrir em Mateus 9, que é mais fácil. Jesus manda ele levantar e andar, que ele estava perdoado, né, que ele estava sarado, e dizem que ninguém poderia perdoar pecados senão Deus. E aí Jesus fala, tá, se vocês não acham que eu posso perdoar pecados, eu vou fazer aquilo que aparentemente é tão difícil quanto. Toma o teu leito, levante e anda, é isso mesmo. Primeiro Jesus declara que ele está perdoado, e aí dizem que Jesus não poderia fazer aquilo, porque só Deus poderia declarar perdão, e logo em seguida Jesus fala, então tá bom, então eu vou curá-lo para mostrar que eu tenho poder e autoridade sobre perdoar pecados e curar a enfermidade, é isso mesmo. Isso é interessante por quê? Porque quando Jesus faz isso, Jesus traz à tona um pensamento daquela época e que permanece muito vivo hoje. Qual é o pensamento? Que doenças estão sempre relacionadas a pecados. Então, se o fulano está doente, olha, meu irmão, avalia a vida dele aí que ele deve estar em pecado. Se o fulano está passando por uma crise, olha, avalia aí que ele deve estar em rebeldia contra Deus. Isso é um pensamento muito antigo. Claro que naquela circunstância, Jesus, para mostrar que tinha poder para perdoar pecados e para curar a enfermidade, Jesus mostra que naquele homem havia não apenas uma doença física, que era a paralisia, mas havia também uma doença espiritual, que era, enfim, as amarras de Satanás sobre aquele homem. Por isso que Jesus diz, olha, está perdoado seus pecados, contudo, já que vocês não acham que eu posso fazer isso, levanta, toma teu leito e anda, porque eu curo também enfermidades da alma e enfermidades físicas. Então, naquele caso específico, o homem tinha os dois problemas, enfermidade física, enfermidade espiritual. E Jesus faz de propósito para mostrar para os seus ouvintes que ele tinha poder sobre ambas as situações. Contudo, queria que ficasse bem claro que nem sempre isso é verdade. Quer ver um exemplo muito drástico? Alguém pode adquirir o vírus da HIV, o vírus da AIDS, por meio de uma relação sexual ilícita ou não protegida, se assim podemos dizer. Contudo, alguém pode, e aí é pecado, beleza, foi uma doença que veio por consequência de um pecado, certo? Nesse caso deveria haver uma cura física e uma cura espiritual, porque aquele camarada pecou. Contudo, uma pessoa pode adquirir um HIV ou uma AIDS, talvez fazendo uma transfusão de sangue, talvez fazendo uso, sei lá, de uma seringa. Então, assim, nem sempre a doença está relacionada com a doença espiritual, ou melhor, a doença física está relacionada à doença espiritual, coisa que ainda hoje parece que é brincadeira, mas tem igreja evangélica que defende isso.
Tem a igreja evangélica que se você falar, poxa, eu conheço um irmãozinho que está passando necessidade, em vez de eles falar assim, ó, vamos se juntar aqui para comprar alimento para dar para aquele irmão, eles vão falar, aquele irmão deve estar em pecado, por isso que está passando necessidade. Tem a igreja evangélica que faz isso, fulano está doente, em vez de fazer uma reunião de oração e pedir para a igreja orar por fulano, eles vão dizer, fulano deve estar em pecado. Então, cuidado com isso, parece meio bobo, parece algo só da época de Jesus, que as pessoas não pensavam direito, eram ignorantes, não. Isso ainda impera em algumas igrejas evangélicas de hoje em dia. Quer ver outra questão que quebra isso que eu falei? Lá em João 9, e aí é já no cego de nascença, chegam para Jesus e falam assim, Jesus, quem foi que pecou? Esse camarada aí ou o pai dele? A pergunta por si só já é ilógica, porque... pense comigo, se ele era cego de nascença, apesar de todo ser humano nascer em pecado, ele já nasceu cego. Ele pecou onde? No ventre da mãe dele? É uma pergunta ilógica, mesmo que eu concorde que todo ser humano nasce pecador, ainda as crianças nascem pecadores, mas no ventre não havia possibilidade daquele rapaz ter pecado para ficar cego no ventre. Aí Jesus responde, olha, não pecou nem ele. Jesus poderia falar igual eu estou falando agora, ó, até porque essa pergunta de vocês é bem... infantil, ele não teria como ter pecado, porque ele é cego de nascença. E segundo, não foi nem o pai nem a mãe dele que pecaram, mas essa doença é para que se manifeste nele a glória de Deus. Então Jesus deixa bem claro que nem toda doença física está relacionada a uma doença espiritual, ou um ataque de Satanás. Contudo, há situações sim, que elas aparecem juntos. Então, se faz necessário que a igreja entenda isso também, até na hora de orar, até na hora de tratar. Eu não posso tratar alguém que tem epilepsia como endemoniado. Vou ficar orando a vida toda para Deus expulsar aquele demônio, não é demônio. Ele precisa de um tratamento. Ele precisa, pelo contrário, de uma cura física. Eu posso até orar para que Deus intervenha e o cure fisicamente. Mas eu vou ficar orando a vida toda para Deus expulsar um demônio da epilepsia e, queridos, isso não existe. Eu posso orar para que Deus expulse um demônio, porque alguém tem pressão alta. Então, a gente tem que saber dividir as coisas, para que a gente não entre também numa neurose, de novo, e até crie neurose nas pessoas. Você já imaginou uma pessoa que já tem seus problemas por ser epilético, ou por ter pressão alta, ou por passar por uma luta física na sua vida, está lutando, está tentando tratamento, e aí você ainda joga nas costas dela que aquilo é demônio? Se não bastasse a pessoa estar preocupada, buscando cura, buscando tratamento, orando para que Deus venha a dar graça naquele momento de luta, você chega e ainda diz para ela que ela precisa ser liberta. Sendo que a pessoa é crente, estou falando de gente crente, estou falando de gente da igreja. Isso é uma covardia com aquela pessoa. Isso é jogar um jugo naquela pessoa pior do que o que ela já está carregando. Com a doença que ela está lutando para ser curada, ou talvez até minimizar aquela doença, a partir de um tratamento. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque as nossas palavras, apesar de eu achar que elas não têm poder para mudar as circunstâncias, mas as nossas palavras têm peso e podem trazer para aquela pessoa que está passando por um momento de luta um fardo além do que ela já está carregando. Então nós como igreja devemos tomar cuidado com isso e saber discernir e separar o que é enfermidade física, o que é enfermidade emocional, o que é enfermidade espiritual, o que é demônio, o que não é demônio. A gente tem que tomar cuidado com isso também, para que a gente entenda como agir, como orar, como aconselhar, como orientar aquelas pessoas que vão chegar até nós com a vida às vezes destruída, com feridas abertas, com problemas emocionais. E às vezes o problema é emocional e a gente quer tratar como demônio. Às vezes o problema é emocional, a gente quer tratar, sei lá, com qualquer outra coisa. Então, isso é algo que a igreja tem que tomar muito cuidado como a gente recebe as pessoas. Então, você vai ver na Bíblia, Jesus curando pessoas de doenças físicas, paralíticos, cegos, mas você vai ver na Bíblia, Jesus curando pessoas que estavam presos, ou melhor, com doenças na alma. Quando ele diz que vem para aprender de mim que sou manso e humilde de coração, tomai o meu jugo que é leve, o meu fardo. Então, o que ele está dizendo ali é que ele tem descanso. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não está falando de um jugo físico.
de um peso literal, ele está falando de pesos mesmo da alma, de pesos sentimentais, que as pessoas precisavam ser libertas e que ele também estava ali para fazer. E numa terceira via, e aí também não preciso nem exemplificar, Jesus curou também pessoas que estavam enfermas, contudo, nesse caso, era demônio, era possessão, como a gente já viu ele curar aqui há poucas pregações atrás, o jovem que estava possesso, caindo no chão, se manifestando dia após dia, e o próprio texto, o pai fala, olha, eu já tentei tudo que eu podia e não consigo. Em contrapartida, você lembra da mulher do fluxo de sangue, o texto diz, ela já tentou tudo que podia, gastou todo o seu dinheiro, em nenhum momento Jesus diz que aquela mulher era endemoniada, em nenhum momento Jesus diz que aquele fluxo de sangue era oriundo de uma doença espiritual, de um ataque de Satanás, pelo contrário, Jesus apenas a cura, e diz que ela, vai em paz, filha, tua fé te salvou. Então a gente tem que separar essas coisas para que a gente não faça uma bagunça no meio de campo, não embole as coisas e não piore a situação daqueles que vêm conversar conosco, buscando um alívio e saem mais sobrecarregados, porque a gente falou para eles que o problema deles é Satanás, que eles têm que repreender, que eles devem estar em pecado, que eles têm que rever o conceito da vida deles, e aí você imagina o quanto isso não causa de transtorno na mente das pessoas que vão na igreja buscando alívio e escutam essas coisas. Então, com certeza elas ficam confusas, saem dali desanimadas, saem dali cheias de dúvidas, coisa que não foi isso que elas foram buscar, pelo contrário. Então, meu irmão, entenda, existem doenças físicas, sentimentais, espirituais, doenças da alma, tudo isso envolve o ser humano como um todo. Mas é verdade também, eu não poderia deixar de falar isso, que a preocupação que Deus tem por mim, por você, é uma preocupação integral. Então, se o seu problema é de ordem espiritual, você pode ter certeza que Deus vai ter interesse em tratá-lo. Se seu problema é de ordem emocional, sentimental, você pode ter certeza que Deus vai ter interesse e poder para tratá-lo. Então, apesar da gente fazer essa separação, saiba que Deus sempre terá poder e sempre terá interesse em tratar as pessoas, independente das mazelas que elas apresentam. Ainda que para nós, e aí eu digo isso com bastante cuidado, ainda que para nós alguns problemas que nos apresentem sejam até ridículos, a gente vai dizer, não é possível que o fulano está chateado com isso, não é possível que o fulano está atribulado com essa besteira. Contudo, só sabe se é besteira, só sabe se é pouca coisa aqueles que estão vivendo. E o Pai, com certeza, tem um interesse profundo por mim e por você, até nos mínimos detalhes da minha e da sua vida. Então a igreja tem que saber separar isso, até para quê? Até para que a igreja entenda, isso é um outro detalhe, que hoje eu falei que está muito na moda essas curas na televisão, mas hoje está muito na moda também a famosa cura interior, ou cura das memórias, e as pessoas participam de cultos que fazem isso parecer um momento mágico, sendo que se você for sincero e você fizer uma autoavaliação da sua vida desde que você entrou na igreja, você vai entender que a sua cura interior, não estou falando aqui de libertação, não estou falando aqui de salvação, estou falando aqui de escrever o seu nome no livro da vida, estou falando de cura mesmo, de mazela, de deixar para trás aqueles traumas. Isso acontece num processo de aconselhamento, num processo de ouvir pregação, num processo de oração, num processo de participar da igreja, de leitura bíblica, de intimidade com Deus. Não é mágica. Ou, claro, Deus pode curar as pessoas de forma instantânea? Pode, mas se cada um aqui avaliar a sua vida pregressa, avaliar o seu histórico na igreja, você vai falar, olha pastor, tiveram situações que eu precisei de anos, tiveram outras situações que foram muito fáceis, tiveram traumas, tiveram algumas situações que as pessoas me machucaram, que foi necessário um tempo de tratamento, Deus tratando comigo, aconselhamento, e mais, vou além, existem situações em que o pastor e a igreja também tem que ser muito verdadeiro e consciente em orientar as pessoas a procurar especialistas, psicólogos, psiquiatras. Queridos, a medicina, a sabedoria, o dom da psiquiatria, da psicologia, é dado por Deus. Então, se Deus deu o dom para que aquelas pessoas
tratassem algumas doenças que talvez para mim, pastor, e para nós como igreja não saberemos tratar, não existe nada de errado, pelo contrário, nós devemos sim fazer uso de tudo aquilo que Deus tem proporcionado para que aquelas pessoas sejam tratadas em ambas esferas. Ela vem para a igreja, escuta a pregação, ora, lê a Bíblia, entende que Jesus é tudo na vida dela, mas em contrapartida, ela faz uso de um meio que Deus tem proporcionado para ela, que é aconselhamento com psicólogo, com psiquiatra, fazer uso de medicação. Então, tudo isso também, a igreja tem que tomar cuidado. Eu lembro de uma história aqui também, se eu não me engano, eu citei na minha monografia, se eu não me engano, uma história de um rapaz que entrou na Igreja Universal do Reino de Deus, é sempre eles, né? Não sei porquê. Entrou na Igreja Universal do Reino de Deus e ele tomava remédio controlado. Ele tinha problemas mesmo, já tinha sido diagnosticado, tinha passado por tratamento e a sua doença estava controlada com o remédio. Remédio tarja preta. Numa dessas reuniões de cura, de libertação, e aí, vou até segurar aqui a palavra que eu ia dizer, mas o líder lá religioso, que eu até me recuso a chamá-lo de pastor, disse que ele estava livre daquilo e que ele não precisava mais, a partir daquele dia, tomar remédio nenhum, que ele podia jogar fora. Irmão, eu acho que passou uma semana, procura na internet depois, se você tiver tempo, não sei se foi uma semana ou dias depois, aquele homem cometeu um assassinato contra a sua esposa. Ele pirou, pegou a faca e matou a mulher dele. E aí, sendo bem sincero, tinha que ser ele preso no manicômio e o tal do líder religioso lá tinha que ser preso também. Tinha que ser preso também. Olha que loucura que uma orientação mal dada, uma pregação mal feita, um aconselhamento mal dado, olha como as consequências que isso pode trazer. Então aquele camarada matou a sua esposa por causa de um conselho ridículo, antibíblico, sem fundamentação nenhuma de que ele deveria parar de tomar todos os remédios, que ele estava curado. Então, cuidado com isso. A gente, como igreja, talvez receberemos pessoas aqui assim. Então, aquilo que tiver ao nosso alcance, de aconselhar, orientar, abraçar, amém. Mas a gente nunca vai tomar lugar daquilo que Deus levantou psicólogos, psiquiatras e médicos para fazer. A gente nunca vai transformar isso aqui num centro de curandeirismo. Pelo contrário, a gente vai sempre orientar as pessoas da melhor maneira possível, e se a melhor maneira for procurar médicos, que eles farão e nós os orientaremos. Então, queridos, a questão é, Deus é soberano e pode curar quem Ele quiser, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Contudo, geralmente Ele usa pessoas. Então, Ele pode nos usar e Ele ainda pode usar, claro, profissionais para determinados casos. Então Deus pode te usar por meio de uma oração, por meio de uma imposição de mãos. Você pode colocar a mão no enfermo e ele pode ser curado? Pode. Como Deus também pode usar um médico, medicamento, tratamento. E como Deus também não pode fazer nada disso. Resolver que aquele irmão vai passar por aquela doença e ele vai chamá-lo para a glória. Então o que a gente tem que ter é pé no chão e uma mente bem esclarecida acerca das coisas que a gente tem vivenciado dentro da igreja, para que a gente não perca o foco de uma comunidade terapêutica que sara feridas, claro, sempre na dependência de Deus, e se torne numa comunidade distorcida, que em vez de sarar feridas, gera mais problema para as pessoas. Por exemplo, se eu falo para alguém aqui da igreja parar de tomar um remédio de pressão, em vez de ser uma comunidade terapêutica que sara a ferida, eu vou me transformar numa comunidade problemática que aumenta a ferida daquela pessoa e que aumenta as mazelas, o problema daquela pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente pensa que não, mas um líder religioso, a igreja, os irmãos que estão aqui, detêm uma influência muito forte sobre aqueles que estão se achegando, sobre aqueles que são novos na fé. Então, às vezes, uma orientação sua, mal dada, às vezes uma palavra sua mal dada, sem discernimento, sem oração, pode trazer uma consequência muito grande. Porque nós, eu como pastor e vocês como igreja, tem influência e, querendo ou não, as pessoas quando chegam aqui vão procurar dentro da nossa comunidade referências. Se eles são jovens, eles vão procurar os jovens.
referências. Se eles são senhoras, vão olhar para as senhoras e vão buscar referência. Agora, se essas referências que eles buscarem são referências que não têm discernimento, não têm conhecimento bíblico, não sabem orientar uma pessoa, pode ter certeza que daqui a pouco a gente vai ter o surgimento de problemas e de estresse que a gente não deveria ter dentro da igreja. Então, cuidado, meu irmão, nós temos uma responsabilidade muito grande e eu jamais quero e jamais desejo que alguém passe por uma situação dessa, de orientar alguém a parar de tomar um remédio e depois ter que ficar com a sua consciência pesada por ter feito uma besteira que nunca foi ordenado por Deus. Então, Deus pode curar a hora que Ele quiser, pode te usar, como também Ele pode usar os profissionais, os médicos e os remédios. Outro detalhe, quando a gente olha para Isaías 53, você vê Jesus sendo descrito como o Messias, como o servo sofredor, como a ovelha muda que foi ao matadouro sem falar nada. É isso que diz Isaías, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então esse é o contexto de Jesus. Logo, é fácil entender que se somos cristãos, imitadores de Jesus, é uma obrigação mesmo nossa, é um ministério nosso, dar prosseguimento nesse ministério de cura que Jesus desempenhou quando esteve aqui no nosso meio. E aí você vai lembrar que na pregação de domingo à noite, eu dizia que algumas pessoas ficam esperando a perfeição para só depois se colocar à disposição de Deus. E nessa questão aqui, é a mesma coisa. Algumas pessoas pensam que só podem ser agentes, instrumentos, ferramentas de cura na vida de outros, se ela já tiver completamente curada de todos os seus problemas. E isso, de novo, é um grave erro. Assim como é um grave erro você sentar no banco e falar, não, só vou servir ao Senhor, só vou falar do amor dele, só vou evangelizar depois que eu souber tudo. É um grave erro você falar, não, eu não posso fazer nada por ninguém, eu não posso ser um agente de consolo para ninguém, porque eu estou passando um momento de dificuldade. Meu irmão, talvez Deus use o seu momento de dificuldade, a intimidade que você está tendo com Ele nesse momento de dificuldade, de dor, de doença, até para que você seja testemunho, até para que você tenha autoridade, até para que você tenha experiência para tratar e para ser um agente de cura na vida de outros. Aí você vai falar, mas pastor, como pode isso? Eu estou quebrado, eu estou destruído, eu estou que não me aguento em pé e ainda estou sendo usado por Deus, e ainda as pessoas estão vindo até mim para receber oração, e as pessoas ainda estão vindo até mim para ouvir conselhos, é assim que Deus faz. Deus, lembra que eu falei aqui no domingo? Deus vai te ensinar durante a obra, não fora da obra, e Deus vai te tratar durante o processo em que você talvez está sendo até usado para tratar e sarar outras pessoas. Porque pense comigo, se eu tivesse que esperar atingir a perfeição, ou se eu como pastor tivesse que esperar todos os meus traumas, todas as minhas doenças, todos os meus problemas serem resolvidos para que eu subisse o púlpito, ou hoje estivesse aqui ensinando para vocês, ninguém ia ensinar ninguém nessa igreja, ninguém ia pregar. Se eu esperasse a minha vida estar numa maré de rosas, sem problema nenhum, eu não estaria aqui hoje. Com certeza eu não estaria aqui hoje, se no momento em que eu passei a maior dificuldade da minha vida, eu não tivesse encarado aquilo como, claro, uma dificuldade, mas como também uma oportunidade de Deus tratar comigo e tratar com outros, você pode ter certeza que hoje eu não estava aqui. Não estava. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Deus nos usa a todo momento, ou melhor, deseja nos usar a todo momento. O problema é que às vezes a gente fica nessa neurose. Eu tenho que ser perfeito, eu não estou pronto, eu tenho que ser curado primeiro, eu tenho que fazer isso primeiro. Meu irmão, se coloque à disposição de Deus, se coloque como uma ferramenta, como um vaso nas mãos do olheiro e deixe que a obra vai acontecer. E pelo contrário, você vai se surpreender quando vê que você, que se julgava, pastor, eu não tenho nada para dar, você vai se surpreender quando perceber que mesmo quebrado, destruído, você consegue aconselhar, trazer palavras de cura, de consolo, de conforto, de ânimo. E isso é muito legal, eu já passei muito por isso. Quando você tem hora que você até fala para Deus, mas Senhor, sou eu que estou precisando, tá?
manda alguém aí para dar uma moral. E ao contrário, as pessoas só vêm para te pedir. E aí você, claro, acaba que faz, porque Deus te constrange a fazer, mas no final, enfim, você sai dali satisfeito. Eu dou sempre esse exemplo, é quando você vai para o campo missionário, você fala assim, estou indo para lá para doar o meu tempo, estou indo lá para doar uma cesta básica, e você sai de lá dizendo assim, eu recebi, mesmo que você pense que você só está dando, no final você sai de lá com uma lição de vida tão grande que você fala, eu recebi. Então nesse processo de aperfeiçoamento, de santificação, de cura, que Deus tem comigo e contigo, não fique estagnado, não fique parado, não fique inutilizado, porque pelo contrário, Deus tem algo para tratar e para trabalhar ao mesmo tempo na minha e na sua vida, que a gente não pode negligenciar, até porque, de novo, se todos nós aqui da igreja tomarmos essa postura de que, eu vou esperar primeiro ficar tudo bom, tudo legal, para depois eu fazer alguma coisa, pode ter certeza que domingo, quando a gente chegar aqui, a igreja vai estar fechada, que Zezé não vai vir abrir. Quer dizer, você vai falar, eu não vou abrir a igreja até que a minha vida esteja tranquila, até que os meus problemas acabem, então deixa a igreja fechada. Ou seja, eu não virei e vocês também não virão. Então, cuidado com esse pensamento de que, eu tenho que esperar. Pelo contrário, nós devemos levar a cura de Deus aos enfermos, aos atribulados, aos necessitados, aos cativos, seja de alma, de espírito, seja possessos, sejam problemas simplesmente de ordem emocional ou de ordem espiritual. Nós devemos ser a todo momento aqueles que vão ser o canal que Deus vai trabalhar na vida daqueles que estão perdidos. Então, cada um trabalhando no seu chamado, cada um trabalhando no seu dom, no seu talento, eu acredito que a gente vai funcionar melhor como corpo. Assim como é no hospital. Vai chegar no hospital, o enfermeiro não vai tomar o lugar do radiologista, o anestesista não vai tomar o lugar do cirurgião. Então, se você for numa clínica de reabilitação para drogados, existem pastores, médicos, psicólogos, existem assistente social, ou seja, cada pessoa trabalhando em conjunto na sua esfera para que aquela vida seja transformada. E na igreja não pode ser diferente. Cada pessoa tem que se colocar no seu lugar, cumprir o seu papel, para que quando pessoas entrem por essas portas, vejam, não um lugar perfeito, porque não existe igreja perfeita. Ninguém aqui é perfeito, mas pelo menos eles encontrem aqui um lugar, uma comunidade terapêutica de pessoas que entendem qual o seu papel, uma vez que foram salvos e libertos pelo sangue de Jesus, e agora o que elas precisam fazer? Qual é o papel delas agora? Qual deve ser a atitude delas agora dentro desse corpo chamado Igreja Congregacional de Andorinhas? Certo? Então, como já foi dito, a igreja deve ser um ambiente onde as pessoas venham com as suas mais diversas doenças, problemas, neuroses, conflitos e encontrem aqui pessoas também com problemas, com doenças, com conflitos, mas que tenham sempre para eles a palavra final, ou seja, apontar Jesus. Entende isso? Isso é bom também que fique claro. Ainda que você possa orar pela cura de alguém, ainda que você possa abraçar alguém, ainda que você possa consolar alguém, ainda que você possa fazer o seu papel, entenda uma coisa, não reside sobre você, não é obrigação sua fazer o resultado final. O que você deve estar pronto para fazer, você vai falar, pastor, mas eu não tenho poder para curar. Talvez isso seja verdade, o poder não reside em você, mas se você tiver a simplicidade de apontar para Jesus, de mostrar o caminho para aquela pessoa, você já fez mais do que o suficiente. Ainda que você fale assim, pastor, mas eu também estou passando por um drama. Beleza, mas se você falar para fulano, olha fulano, vem cá, eu também estou passando por um drama, mas sabe o que eu tenho feito? Eu tenho olhado para o autor e consumador da minha fé, eu tenho olhado para o alto, eu tenho olhado para frente, eu tenho caminhado, e ele tem me dado graça para suportar. Então, não fique também com essa responsabilidade, o pastor está dizendo que eu tenho que fazer. Não, eu estou dizendo que você tem que ser um canal, eu estou dizendo que você tem que ser um farol, eu estou dizendo que você tem que ser um meio, que vai apontar para aquele que vai resolver o seu problema e o problema daqueles que vierem te procurar.
Então também não fica com essa neura não, eu tenho que resolver, sou eu que tenho que curar, sou eu que tenho que fazer tudo. Não, você não tem que fazer tudo. Você deve contar com o corpo dessa igreja, mas em última instância, quem vai fazer tudo, ainda que ele te use, quem vai fazer tudo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então cuidado com isso, que as pessoas entrem aqui e encontrem isso. Deus desejou isso. Deus poderia ter usado os anjos para estar curando agora, para estar libertando, para estar expulsando, mas Deus entendeu que a humanidade seria responsável por levar as boas novas e, junto com as boas novas, levar todas as bênçãos que acompanham as boas novas. Deus, pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, e Ele tem de verdade, é o único, escolheu que pecadores iriam ser instrumentos para tratar pecadores. Escolheu que pessoas com a vida destruídas, que sem Ele não podiam nada, serão ferramentas para tratar aqueles que estão na mesma situação. Pessoas que há um tempo atrás eram tidos como sem esperança, sem expectativa, sem chance para a sociedade. Fulano não tem jeito. Hoje é fulano que não tinha jeito, que é usado por Deus para apontar para outras pessoas que tem jeito. Aprove a Deus fazer assim. Poderia fazer diferente? Poderia. Poderia mandar os anjos? Poderia. Poderia usar os animais? Sei lá, poderia fazer o que ele quisesse. Mas aprove a Deus que pecadores, santificados, regenerados, justificados, que entendem o verdadeiro sentido da cruz, fossem cada um, entendo o que eu vou falar, dentro da sua proporção, um agente transformador, um agente que leva o Evangelho e transforma a vida das pessoas. Então, não se exclua dessa responsabilidade quando você estiver aqui na igreja ou quando você estiver em qualquer outro lugar. Então, queridos, eu entendo, e aí qualquer um aqui vai poder concordar comigo, que isso requer muito esforço, que isso requer uma habilidade de dia após dia, você se aperfeiçoar, ou talvez ser aperfeiçoado por Deus, de você se humilhar, porque não é fácil viver em comunidade, não é fácil viver em família. Sei lá, talvez sua família tenha 20, 30 pessoas, talvez ali, o pessoal que mora perto da sua casa ali sejam 4 famílias, 4 casas, que já é difícil viver em família. Quem dirá numa família na qual nós fomos enxertados, e que cada um tem o seu drama, o seu problema, o seu temperamento, cada um tem, enfim, cada um tem a sua personalidade específica. Imagina o quanto isso é difícil. Eu entendo que isso é difícil, mas, contudo, isso também não é uma desculpa para que você não se envolva nessa comunidade, para que você não se envolva nessa família e seja alguém que vai ser usado para levar pessoas a ser curadas por Deus. Você lembra de Pedro? Ele nega Jesus 3 vezes, Jesus tinha avisado e ainda assim ele faz. Logo em seguida, quando Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro de Pedro. Eu fico imaginando que Pedro deve ter ficado muito envergonhado, muito nervoso, muito preocupado, achando que ia passar uma vergonha. E aí, entendo o que eu estou falando, Jesus vai ao encontro de Pedro. E a maior preocupação de Jesus, claro, Jesus deixa evidente que Pedro tinha pecado, porque Jesus estava perguntando para Pedro uma perguntinha básica, mas que nas entrelinhas estava querendo extrair de Pedro essa certeza do amor para com ele, uma vez que Pedro tinha negado ele 3 vezes. Então Pedro nega 3 vezes, por 3 vezes Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ali, é claro, tinha vários propósitos aquelas perguntas, mas uma delas era justamente que Pedro tivesse essa oportunidade, é justamente que Jesus, juntamente com os seus discípulos, fosse naquele momento uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura, que Pedro precisava passar por aquela cura naquele momento, Pedro precisava ser perdoado naquele momento. Claro, não estou dizendo aqui que quando um irmão pecar, a gente deve fazer vista grossa para o pecado dele, não, mas na mesma palavra que a gente deve levar uma exortação e uma palavra de correção para aquele irmão, a gente deve levar também uma palavra de oportunidade, de perdão, de arrependimento e de cura da parte de Deus. A gente não pode esquecer que essas duas coisas têm que caminhar juntos. Então Jesus fez isso com Pedro. Você vê que Jesus tinha essa preocupação de fazer com que Pedro, o quanto antes,
fosse curado e restaurado aquilo que ele deveria ser na comunhão dos 12 discípulos. Então, assim também, meu irmão, deve ser a igreja, assim também deve ser essa comunidade cristã que a gente chama de família ou de corpo de Cristo. Se a gente não faz isso, a gente está perdendo o nosso objetivo. Então, quando diferenças surgirem, quando algumas coisas pipocarem no meio da igreja e a nossa vontade for tratar com intolerância, ou a nossa vontade for chutar o balde, virar as costas porque achamos que não tem o que fazer, a gente deve recorrer ao Senhor e lembrar que aquele mesmo Deus que nos curou e ainda continua a cada dia tratando as nossas mazelas, tem poder para tratar todo e qualquer problema que surgiu no corpo da igreja, tem poder para curar todo e qualquer problema que surgiu no meio da igreja. E aí, sejamos aqui agora um pouco realistas. A gente se interessa às vezes tanto com, eu já falei isso no início, mas só quero recapitular, com problemas físicos, mas a gente esquece que uma das maiores coisas que adoece uma igreja são irmãos que estão doentes, mas que estão doentes, queridos, não é fisicamente não, estão doentes na alma, estão doentes no coração, estão doentes que não falam com o outro, um irmão que não fala com o outro, irmão que não perdoa o outro, irmão que não consegue abraçar o outro, irmão que não consegue ter um bom convívio com o outro, irmão que só sabe falar mal do outro. Isso é a maior doença que tem acometido as igrejas evangélicas dos dias de hoje, e as pessoas fazem vista grossa, porque isso não chama atenção, isso não traz visibilidade. Se eu for para a televisão e falar que eu estou curando pessoas que estavam em guerra, se eu for para a televisão e falar que eu acabei de curar pessoas que estavam com raiz de amargura, com ódio, com rixa contra o outro, o pessoal vai falar, isso aí, pastor, não vai de nada. Em compensação, se eu for para a igreja, se eu for para a televisão e falar que eu curei, sei lá, fulano que tem uma pinta, se eu curei a pinta, é milagre, né? Fulano tinha um dedo torto, correto, é milagre, oh, maravilha. Em compensação, para mim, a maior de todas as doenças é essa. Doenças de inimizade, pecados secretos, porfia, fofoca, disse-me-disse, coisas que destroem a saúde de uma igreja, racham igrejas inteiras, não permitem que a igreja ande, não permite que a igreja evolua, não permite que a espiritualidade avance, não permite que avivamentos aconteçam, não permitam que Deus dispense mais e mais do teu poder no meio da congregação. Por quê? Porque Deus tem nojo desse negócio. A Bíblia diz que tem alguns pecados que Deus não se agrada, e um que ele abomina, não é isso? E esse que ele abomina, a palavra diz que é os que fazem intriga, né? Os que semeiam contenda entre os irmãos. Então, assim, eu sei que esse é um assunto bem difícil, até porque, de novo, eu falei há poucos minutos atrás, que eu entendo que viver em comunidade é difícil, mas eu entendo também que todos nós que aqui estamos, temos o Espírito Santo. Então a gente tem que ter, irmão, mais cedo ou mais tarde, ainda que demore, ainda que seja duro, ainda que seja difícil, a gente tem que ter o poder de perdoar, de se arrepender e de estreitar relacionamentos que foram destruídos. Para mim isso é o maior problema da igreja atual. Essa, para mim, é a maior cura que tem que ser buscada nas igrejas evangélicas brasileiras. Coisas que não são feitas e que as pessoas constantemente fecham os olhos, tampam os ouvidos, e se tem milagre, se tem prosperidade, se tem dinheiro, está tudo legal. Mas se fulano da mesma igreja não fala com fulano, não tem nada a ver. Pelo contrário, acredito que se fôssemos uma igreja pobre, se fôssemos uma igreja que não tem milagre, se fôssemos uma igreja, enfim, que não tem dom nenhum, mas se fôssemos uma igreja que plenamente ama o próximo como a si mesmo, a gente já estava bem. Então o que a gente encontra hoje são torres de marfim, né? São sepulcros caiados, vamos ser mais sinceros, usar as palavras de Jesus, que a gente vê hoje são igrejas, impérios lindos, perfeitos, pintados de branco, igual um sepulcro, mas que por dentro estão podres, porque não tratam a pior, ao meu ver, de todas as doenças, que é a doença
que está relacionada ao sentimento, ao coração e ao relacionamento entre os membros dessa comunidade. Então, meu irmão, para terminar, queria deixar um texto de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1. Gosto muito desse texto. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Paulo vai louvar ao Senhor pelo consolo e conforto que ele recebeu do Pai. Mas ele diz que esse consolo e conforto tinham também como participantes a igreja de Corinto que orou por ele. Olha o que Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de consolação. Então ele está dizendo, olha, ele é Pai de misericórdia, é Deus de consolação, bendito seja ele. 4, ele é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então é ele que nos conforta. Lembra que eu falei que você não deve ficar com peso achando que é você que tem que ser a pessoa que vai fazer? É ele que nos conforta. Aí olha só, confirmando o que eu falei, ele nos conforta para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, o texto está respondendo, Deus te consola, Deus te conforta, Deus tem misericórdia, para que você faça o mesmo. 5, porque assim, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo está dizendo, olha, se eu estou padecendo, e vocês estão padecendo também, suportem comigo, porque isso vai redundar em glória, isso vai redundar em bênção. Versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós, da igreja, está firme, sabendo que sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Ou seja, se vocês estão sofrendo comigo, se vocês estão sofrendo com Cristo, fiquem tranquilos, porque a nossa esperança é que a consolação virá também. 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo está dizendo, olha, a tribulação que veio sobre mim foi tremenda, não ignorem isso. Olha o que Paulo diz, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo diz, olha, a minha tribulação foi tão grande, não estou sendo hipócrita aqui não, que teve um momento que eu desacreditei da vida, desacreditei. Aí o texto segue, versículo 9 diz assim, contudo, olha só que legal, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Paulo achava que ia morrer, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aí olha o versículo 10, o qual nos livrou, passado, e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Então ele falou, nos livrou, passado, nos livrará no futuro, e nós esperamos nele que vai continuar nos livrando no presente. Queridos, é ele o tempo todo. E aí Paulo termina dizendo assim, e aí Paulo inclui a igreja de Corinto nessa consolação que Deus fez por ele, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, esse tem que ser o papel, essa tem que ser a função da igreja. Ainda que Paulo tivesse pensado que ia morrer, no final, Deus se levanta, ele diz, aquele mesmo que já tinha me livrado no passado, me livrará no futuro, continua me livrando, contudo ele diz, eu agradeço, que eu sei que vocês têm parte nesse livramento, vocês têm parte nessa cura, vocês têm parte nesse consolo, nesse conforto, porque vocês têm passado pelo mesmo problema que eu e Jesus passaram. Logo, eu serei consolado e vocês também serão. Por quem? Por Deus, porque se sofremos com Ele, também com Ele seremos curados. Então, meu irmão, o meu desejo é que nós saiamos daqui hoje refletindo sobre isso, que uma comunidade terapêutica é uma comunidade que primeiro foi curada, entende que continua sendo curada, mas que e nada impede que ela seja uma ferramenta, um instrumento para que outras pessoas cheguem aqui e sejam levados
aos pés da cruz, para que também participem do mesmo consolo, do mesmo conforto e da mesma ajuda que um dia nos alcançou, quando chegamos a Cristo, pecadores, destruídos e desenganados. Amém, meu irmão?